Olha só que interessante, um neurologista que escreve sobre karma e reencarnação. Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas histórias fascinantes ou causos, como ele chama, de um médico que usa toda a sua experiência para investigar as conexões entre vidas passadas e o nosso presente. Sabe aquela sensação de que a vida às vezes é, bem, injusta? Por que tanto sofrimento que parece não ter sentido? Será que é tudo aleatório? O material que a gente vai analisar hoje traz uma perspectiva bem diferente. E se as dificuldades de agora fossem, na verdade, ecos de coisas que fizemos no passado? E quem traz essa perspectiva é o Dr. Nubor Fakuri. E não é qualquer um, não. Estamos falando de um neurologista com 50 anos de carreira. Ele reúne esses relatos no livro dele e os chama de causos. São histórias bem na fronteira, sabe? Onde a medicina, a espiritualidade e o que ele entende como múltiplas vidas acabam se cruzando. E para começar, o primeiro caso é uma verdadeira saga. Sério, é a história de uma vingança que, segundo o autor, atravessa mais de 600 anos, amarrando duas almas num ciclo de conflito que parece não ter fim. No centro de tudo, a gente tem Eulália e Diogo. De acordo com o livro, eles são dois espíritos que ficaram presos num drama que durou séculos. E tudo começou com uma traição. Uma traição que deu o pontapé inicial para um ciclo de vingança que parecia que nunca ia acabar. A jornada deles é longa, hein? Se desenrola em 4 momentos principais, ao longo de impressionantes 630 anos. Tudo começa lá em 1375 com o assassinato. Depois, séculos mais tarde, a história se repete. Isso evolui para uma perseguição no plano espiritual e finalmente termina com o que o autor chama de uma reconciliação forçada, já em 2005. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas? A gente volta lá para Portugal, século XIV. A Eulália foi prometida em casamento para um homem mais velho, o Diogo, contra a vontade dela. E para poder fugir e ficar com seu grande amor, ela toma uma decisão drástica. Ela envenena o Diogo. É esse ato que, segundo o autor, cria o que é chamado de débito kármico entre os dois. Avançando mais de 400 anos no tempo, o ciclo se repete. Na França, eles teriam nascido de novo, mas dessa vez como irmãos. O autor descreve como aquela mesma tendência que ele chama de índole criminosa volta a aparecer na Eulália. E o resultado? Ela assassina o Diogo mais uma vez, agora por causa de uma herança. E aí, em 1948, o passado bate a porta. O livro descreve um momento de suposta comunicação espiritual, tipo uma manifestação mediúnica em que o espírito de Diogo teria se comunicado. E é aí que ele revela tudo, os 2 crimes, e confessa que passou séculos perseguindo a Eulália, movido por um desejo de vingança. E a resolução desse conflito todo? Bem, de acordo com a narrativa, ela acontece em 2005 de uma forma bem dramática. Eles renascem como gêmeos siameses, ou seja, fisicamente ligados. O autor interpreta isso como uma união compulsória, quase como um mecanismo da chamada justiça divina para forçar os dois a finalmente se reconciliarem. Ok, se o primeiro caso foi sobre ações que geram consequências, o segundo foca mais na personalidade. Vamos analisar agora a história de um homem para tentar entender como, na visão do autor, certos traços de caráter podem ecoar vida após vida. E esse homem é o Fabriciano. A história dele é um exemplo perfeito do que o livro chama de homem velho. Sabe o que é isso? É a ideia de que todos nós carregamos tendências, padrões de comportamento de um passado bem distante, e que essas coisas se manifestam na nossa vida atual. O livro traça um paralelo que é impressionante. Numa vida passada, o Fabriciano é descrito como um senhor de escravos violento, que usava uma vara de goiabeira para castigar. Agora, no presente, essa mesma agressividade ressurge, mas nas brigas com os irmãos. E o detalhe mais curioso, o objeto que ele usa para ameaçar os irmãos é, de novo, uma vara de goiabeira. É o mesmíssimo padrão se repetindo, só que em contextos diferentes. E tem uma citação do livro que resume perfeitamente essa ideia. Ela diz: ainda permanecem em nós os mesmos defeitos de outras vidas que teimamos em possuir. A mensagem aqui é clara, né? Nessa perspectiva, a gente é herdeiro de nós mesmos. O grande desafio da vida seria, então, identificar e superar esses defeitos que a gente insiste em carregar. Então, peraí, uma vingança de 600 anos e um padrão de violência que se repete? O que conecta essas duas histórias?
O autor diz que não é coincidência, não. É uma lei universal em ação. Para a gente entender como as ações da Eulália e os hábitos do Fabriciano poderiam ter consequências séculos depois, o livro se baseia num princípio fundamental, uma espécie de lei de reequilíbrio do universo. E essa lei é a famosa lei de causa e efeito, que muita gente conhece como karma. A ideia principal aqui é que nada seria por acaso. Cada ação, seja ela boa ou má, gera consequências que, segundo essa visão, sempre retornam para a gente, seja nesta vida ou em futuras. O autor resume essa lei com uma frase muito forte: a colheita é obrigatória. A metáfora é bem clara, né? É como na agricultura, não dá para plantar espinhos e querer colher flores. As ações geram resultados que correspondem a elas. E dentro dessa visão, não é uma questão de punição, mas de uma consequência natural das coisas. Ok, então qual é a mensagem final de todos esses causos? A perspectiva que o livro apresenta não é de desespero ou de que o destino já está traçado. Pelo contrário, é uma visão sobre responsabilidade e, principalmente, sobre a oportunidade de mudar. Então, o que a gente pode tirar dessas histórias? Afinal, a visão do Dr. Fakuri sugere que as nossas ações têm ecos, e ecos que duram muito. O sofrimento, nesse contexto, deixa de ser visto como um castigo e passa a ser a colheita de ações passadas, uma chance de aprender. A gente herda nossas próprias tendências e o grande objetivo da vida seria a reconciliação e o crescimento. E a mensagem final do livro é esta aqui: a necessidade de se reconciliar primeiro com o adversário. E como a gente viu nas histórias, esse adversário pode ser outra pessoa, como o Diogo foi para Eulália, ou pode ser aquele homem velho que existe dentro da gente, como no caso do Fabriciano. É uma reflexão profunda sobre cura, sobre responsabilidade e que deixa no ar uma pergunta, né? Qual é o adversário com quem a gente precisa se reconciliar?